Bom dia, amigo. Que bom encontrá-lo, que bom vê-lo nessa manhã de quarta-feira. Eu quero dizer a você que hoje à noite temos nosso culto de oração. Como, aliás, temos todas as quartas-feiras, sempre a partir das 7 horas da noite. Nós nos reunimos para orar juntos, orar uns pelos outros, para louvar a Deus e também para estudar a palavra de Deus. Por isso eu espero muito encontrá-lo hoje à noite. Vai ser uma satisfação poder abraçá-lo. Se você aniversaria no dia de hoje, mais um motivo para estar conosco, nós vamos orar especialmente por você. Caso você não possa estar, receba desde já o nosso abraço carinhoso, um abraço que vai acompanhado aí de um grande desejo, de que as bênçãos do Senhor sejam abundantes sobre a sua vida, que a generosidade de Deus se manifeste para com você, não apenas no dia de hoje, mas também nos dias que ainda virão. A todos o convite para que os próximos instantes sejam dedicados à reflexão em torno da palavra de Deus. Vamos juntos então, mais uma vez, ao livro dos Provérbios. Em Provérbios 11, versículo 1, nós lemos o seguinte: O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Há algumas coisas que eu gosto de considerar ao ler este versículo. A primeira delas vem dessa posição divina como alguém que rejeita algo e que repudia algo. Eu quero destacar isso aqui para lembrar o seguinte: há muitas pessoas que têm um conceito equivocado a respeito de Deus. Há pessoas que acham que Deus é um vigia permanentemente a nos observar e a identificar os nossos erros para nos punir por eles. Há outros, no outro extremo, que acham que Deus é um Deus tão amoroso que jamais nos rejeitaria e jamais traria qualquer punição ou castigo sobre nós. Eu quero deixar bem claro para você que a Bíblia fala sobre isso e que esses conceitos estão equivocados. A Bíblia fala sobre um Deus que é santo, e que porque é santo não pode conviver com o pecado e aceitá-lo como se nada houvesse acontecido. Mas a Bíblia fala de um Deus que é amor, e porque amor nos busca intensamente, com o desejo de nos ver felizes. Por isso, quando Deus nos instrui a respeito daquilo que é pecado, Ele o faz não por capricho seu, ou porque tenha qualquer prazer em impor punição sobre nós, mas exatamente por causa do seu cuidado para conosco. Deus nos quer felizes. E porque nos quer felizes, aponta o certo e o errado, o bem e o mal. É então que Deus se aproxima de nós e rejeita absolutamente o pecado, mas ama imensamente o pecador. Deus me ama a ponto de não me rejeitar, apesar de eu ser pecador. Mas Deus me ama a ponto de desejar que o pecado seja vencido e superado em minha vida. Esse é o primeiro conceito que salta aos nossos olhos quando lembramos das declarações feitas nesse versículo. Mas o texto vai prosseguir, e aí é a parte mais interessante, falando da posição divina em relação à injustiça. E aqui o texto fala da injustiça praticada por um homem em relação a outro. E aqui, como em muitos outros textos da Bíblia, fica claro que o nosso Deus odeia a injustiça. Nosso Deus rejeita a opressão. Primeiro, porque aquele que oprime está cometendo pecado diante de Deus. Segundo, porque aquele que é oprimido está sofrendo. E o amor de Deus por ambos faz com que ele rejeite a opressão e a injustiça. Porque Ele nos ama, Ele não deseja que cometamos pecado. Porque Ele nos ama, Ele não deseja que soframos as consequências dos pecados dos outros. Por isso, o nosso Deus é um Deus que condena a injustiça. Significa dizer, inclusive, que nós devemos nos aproximar de Deus nesse quesito. Devemos nos assemelhar a Deus e imitá-lo, ou seja, nós devemos também ser inconformados com as injustiças. O que acontece muitas vezes em nossa sociedade é que, ora, nós somos coniventes e nos silenciamos diante das injustiças sociais, quando, na verdade, o que se espera é que nós as combatamos,
que ergamos nossa voz, que falemos contra a injustiça e contra a opressão. Por outro lado, é claro, aprendemos que jamais devemos assumir a posição de opressores. E aqui um alerta. A sociedade de nossos dias, dentro do mote, da motivação e da expectativa do levar vantagem, do conseguir sempre o melhor, muitas vezes estimula a opressão, muitas vezes estimula a mentira, muitas vezes estimula a injustiça, muitas vezes estimula a corrupção. É como se começássemos a tratar essa situação de desonestidade como normal, porque já sistêmica. É como se começássemos a admitir que o desvio de recursos públicos, portanto, recursos nossos, pudesse ser tolerado. Deus rejeita a injustiça. Deus rejeita a desonestidade, que se manifesta inclusive, no momento em que o bem comum e o bem público é apossado por alguns, porque esses recursos farão falta justamente para aqueles que mais necessitam. Diante de um Deus que rejeita o pecado e que odeia a injustiça, o que se espera é que assumamos uma atitude de seus imitadores, na promoção da justiça, na busca e na defesa da honestidade, no combate à opressão, mas, sobretudo, numa atitude pessoal de alguém que ama a honestidade, a justiça e a correção. A expressão usada na segunda parte do versículo que lemos diz: os pesos exatos lhe dão prazer. A justiça agrada a Deus. A honestidade agrada a Deus. A honestidade nos faz um bem tremendo, a despeito de vivermos numa sociedade que parece ensinar que levam vantagem àqueles que agem de forma injusta e desonesta. Como é bom resgatar os princípios e valores apresentados na palavra de Deus, para lembrar que diante de Deus, diante de nossa consciência e diante do próximo, vale a pena assumir uma postura de correção, justiça e honestidade. Vamos orar. Pai querido, ajuda-nos a assumir um comportamento que algumas vezes difere do comportamento de muitos que nos cercam. Ajuda-nos a ser íntegros, corretos e coerentes em nosso comportamento onde quer que estejamos. Que a nossa vida reflita a correção, a honestidade e a justiça, a tua justiça. É a oração que fazemos nesse instante no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, e a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Colégio Americano Batista, educação para toda a vida. Do infantil ao ensino médio, você tem no Colégio Americano Batista profissionais, professores, mestres e doutores, qualificados desenvolvendo atividades com competência e valores cristãos. Venha fazer parte desta conquista. Está aberto o processo seletivo para novos alunos da manhã e tarde. Prova dia 28 de novembro. Informações 2122-5599. Colégio Americano Batista, há mais de 100 anos educando gerações.